Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Natal Sangrento, novo filme dirigido por Mike P. Nelson e a segunda tentativa de refilmar o longa de 1984, que causou muita polêmica. Isso por conta da violência, mas especialmente por conta da ressignificação da figura do Papai Noel. Para quem não sabe, esse filme de 1984 ele teve um lançamento muito curto nos cinemas dos Estados Unidos, porque aí a TriStar, que era a distribuidora da época, foi forçada a remover todas as propagandas e retirar o longa do circuito pela pressão de várias associações. A imagem do Papai Noel descendo a chaminé com um machado na mão era visto como algo que destruiria o espírito natalino, que na década de 1980 foi visto como inaceitável, até a ponto da TriStar pedir desculpas. Por isso que o filme ficou pouco tempo em cartaz, e aí em 1985 uma distribuidora independente jogou num circuito nos cinemas e ele ganhou uma sobrevida no chamado circuito clandestino, com cópias não autorizadas. Na época do home video, aí que ele conseguiu uma maior popularidade, o que nos leva à franquia. E quem já viu os filmes dessa franquia sabe que foram mal produzidos, mas eles viviam em torno de uma lógica pautada pelo longa de 1984. E só para dar conta do que é essa franquia, é o caso de que uma cena, que é a cena do Garbage Day, para quem não conhece eu até vou deixar o link na descrição, a cena ela é muito mais famosa que todos os filmes, e essa cena é do segundo filme. Bom, essa nova produção ela vem com a assinatura da equipe que acabou tomando conta da distribuição de Terrifier. Eles tentaram colocar no material publicitário coisas desse tipo, né, da equipe criativa de Terrifier, dos produtores de Terrifier. Sempre quando isso acaba sendo um ponto de destaque, eu fico preocupado, porque você não cria expectativa de maneira orgânica, mas é algo forçado. Eu confesso que eu tenho problemas com os filmes do Michael P. Nelson, porque ele é um diretor que ele tenta subverter a todo momento as expectativas a partir de uma ideia que eu considero muito chata, que é que o material original ele não te rende uma base para revisitar, para reimaginar, mas que é um material base, tem questões problemáticas que você poderia corrigir. Então assim, todas, e eu digo todas as cenas, todas as situações que geraram um mínimo de polêmica no filme de 1984, começando por uma questão religiosa, elas são removidas desse remake. São removidas e eu diria reconstruídas para que você se interesse mais num drama de relacionamento e num filme que tende a copiar situações de Venom. Quando nós acompanhamos o ponto de vista do protagonista com um código moral distorcido, que é uma das coisas que esse longa de 2025 faz diferente, segue por um outro caminho, aí você vê que, do mesmo modo que é uma releitura, é uma ideia de se afastar o máximo possível do que gerou controvérsia. O que é mais conflitante para mim é que pro marketing é muito bonito e é muito bom usar o nome Terrifier. Nesse filme você tem algumas cenas violentas, mas é um filme que ele parece ter medo do gore. Frequentemente existem cortes rápidos antes de uma cena mais brutal para te deixar com a sugestão de algo pesado que acabou acontecendo. Quando você tem o estabelecimento desse novo código moral para entender o porquê que um homem se veste de Papai Noel e parte para uma matança, eu acho que toda a lógica do slasher ela acaba sendo diluída para acompanhar uma jornada frequentemente interrompida por um relacionamento. Billy, interpretada por Hoa Campbell, carrega o trauma de ter visto seus pais serem mortos por um Papai Noel na infância. Ao chegar em uma nova cidade e tentar levar uma vida normal, a época festiva desperta seus instintos violentos, levando a vestir um traje vermelho para iniciar uma nova onda de assassinatos contra aqueles que cruzam seu caminho. Esse é um filme com uma fotografia bem ruim, e eu nem vou colocar para comparação aquela estética suja e granulada do filme de 84, porque aí a queda seria ainda maior. A todo momento parece que essa versão tenta evocar o espírito natalino dos anos 80, com o neon, com toda a arrumação da cidade também na época de Natal. E aí o diretor ele vai acabar se escorando em referências para essa franquia, então quem viu os filmes dessa franquia vai acabar lidando com muitos easter eggs, e são muitos mesmo. Algumas cenas que até alguém pode pensar, poxa, por que que isso aqui está interrompendo uma cena? Isso remete a um determinado filme da franquia. Além disso, outros clássicos natalinos nesse gênero, e aí eu cito Black Christmas de 1974, também acabam sendo alvo de algumas homenagens. Eu fiquei pensando bastante, o
sobre o que o Michael P. Nelson fez nesse filme e o que ele tinha feito na sua versão de Pânico na Floresta. E muito nessa ideia, né, de você ter um clássico, e eu não sei se ele quer se afastar da releitura do clássico só para não fazer um remake cena por cena, o que é óbvio, ou se ele tem em conta realmente essa ideia de que esses filmes originais eles tinham estrutura problemática e aí ele vai consertar a nossa versão. Porque me parece que ao encaminhar para um estudo de personagem, você perde a dinâmica máxima do medo, da construção da tensão, aquela imprevisibilidade de que você não sabe o porquê que alguém começou uma matança. Ele parece tentar trazer uma questão moral para subverter as expectativas que desalinha completamente com a essência desse subgênero. Porque o filme de 1984 é extremamente simples. Agora o Mike P. Nelson, ele pega na mão do público para te guiar para uma conclusão. Todo o terceiro ato, inclusive, ele é modelado para que não fique dúvidas do porquê que existem situações conflitantes, até para o direcionamento de quem ele está matando. Então, em pleno 2025, é curioso ver um filme que ele traz esse golpe de marketing publicitário para alinhar algo relacionado a Terrifier sem ter nada perto da experiência de Terrifier. Bom, o filme prepara muitas surpresas e toda uma ressignificação da lógica dos assassinatos, que eu não vou entrar aqui porque é um grande spoiler, mas eu penso que você vai ter uma ideia que ela acaba sendo frequentemente pausada, porque também é um filme que trata sobre romance. E um ponto muito positivo até é a escolha do elenco. O Ron Campbell, que eu não gostei em Halloween Ends, consegue vender a dualidade difícil de um protagonista que precisa ser ao mesmo tempo um maníaco brutal e um interesse romântico viável. A química dele com a atriz Ruby Modine é boa e, na minha visão, o filme funciona melhor como um drama de relacionamento do que como filme de terror. É uma reimaginação que fica na zona de conforto, que traz algumas cenas especiais para os fãs da franquia e tenta a todo momento mostrar que tem um carinho pela obra base. Mas aí para o diretor tem o ponto de corte. Ele pega a situação do contexto geral e aí ele ressignifica para um drama de relacionamento, para um filme que tem essas interrupções, que parece mais inspirado na franquia Venom. Para Natal Sangrento, nota 4. Confesso que eu queria ter curtido bem mais a experiência. De todo modo, eu penso que pela mudança feita e pela reimaginação, pode ser que, se você for assistir, você fique muito mais envolvido com essa história do que com a do filme de 1984. Então eu acho que é aquele caso no slasher de que a releitura ela vai criar meio que um ame ou odeie. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!